Nós temos hoje aproximadamente 2 milhões de óbitos por um vírus. E uma vacina que se desenvolveu em 10 meses. Não existe na história do mundo vacina que se desenvolveu tão rápido assim. Oi pessoal, a gente começa agora o programa Um Ponto a Mais Saúde. O nosso assunto de hoje, vacina contra a Covid-19 e sangue. Nós temos 4 vacinas mundiais já em processo franco de distribuição e vacinação. No Brasil nós temos 2 vacinas. Nós temos a chinesa Coronavac, que ela é elaborada com vírus inativado, que nós chamamos de vírus morto, mas o vírus inteiro, com todos os componentes dele, sem a capacidade de replicação. E a segunda é a da Oxford, que é junto com o laboratório da Fiocruz, a primeira com Butantan, a segunda com a Fiocruz, que ela é feita, na verdade, com um pedaço do vírus. Ambas estão aproximadamente em torno de 78% de eficácia, que isso vai ser variável em relação ao sistema imunológico de cada pessoa, ao sistema nutricional de cada pessoa. Então, a fase de teste que chegou a essas vacinas até agora, que é a fase 3, com mais de 30 mil pessoas testadas, então chegou-se a mais ou menos em torno de 70% a 78% as 2 que estão sendo distribuídas no Brasil. Uma vacina que te traz um nível de proteção, não para não pegar a doença, mas para evitar uma doença grave e você chegar à morte. Então, por que ter medo? Quantas vacinas nós fazemos com eficácia até menor do que essa e a gente faz porque a gente sabe que previne doenças graves? E aí eu vou lembrar o medo que a gente tinha da vacina da gripe. Os idosos diziam, o governo criou a vacina da gripe para matar todos os idosos e parar de gastar com os idosos. Isso é mentira, a gente hoje vê que os idosos vivem muito mais do que certos jovens. E hoje, mais de 20 anos da vacina da gripe, a gente vê os resultados dela, as pessoas praticamente não têm mais quadros gripais graves. A Coronavac, que é a chinesa, que está sendo produzida pelo Butantan, ela, por ser vírus inativado, os quadros são muito leves, na verdade raros. Algumas pessoas descreveram dor local, vermelhidão no local da aplicação, um quadro de percepção de febre baixa, mas não medida pelo termômetro, e uma certa fadiga, mas são sintomas extremamente leves para essa vacina. A segunda, que é a da Oxford, que está começando a ser feita aqui em Campina Grande, na verdade, também não foi relatado nenhum efeito colateral mais grave, fica no mesmo patamar da Coronavac. Eu testei positivo em agosto do ano passado, mas graças a Deus eu não tive nenhum sintoma e passei incólume, pelo menos fui uma das sortudas que passou sem ter nada. Eu tomei a vacina ontem e foi um marco na minha vida, acho que é um marco na história de todos nós que estamos vivendo isso, por estarmos na esperança, finalmente, uma janela de esperança para o fim dessa pandemia, ou pelo menos para um controle mais rigoroso dessa pandemia. Qualquer profissional de saúde que trabalhou no Covid, a gente vai dizer que todos os momentos marcantes nossos foram essas vidas que nós perdemos. São pacientes que se tornaram parte de nós. Eles nos confessavam medos, anseios, esperança. E isso falava-se num dia, no outro dia esse paciente já estava entubado, no seguinte esse paciente já estava morto. E a gente lembra dos detalhes de cada um que nos confessava que tinha filho pequeno, que tinha esposa, que tinha marido, que tinham pessoas que dependiam e que não sabiam qual seria o futuro. E a gente comemora cada um que nós conseguimos dar alta lá. Tanto Covid trauma como Covid Hospital das Clínicas quanto Covid Pedro I. O paciente, ele olha pra gente e nós somos o sustentáculo dele. E a gente tem que passar essa força, a gente tem que passar a crença que a gente está fazendo tudo que vai dar certo. A gente tem que dar essa esperança ao paciente, a gente não pode desacreditar porque a esperança sempre vai ser a última a morrer. Então o choro, o desespero, as noites não dormidas, a gente guardava só pra gente, pro grupo, pra equipe, mas nunca pro paciente. O paciente, a gente tinha que ser a força vital para que ele conseguisse lutar e seguir em frente. O corona, ele tem uma particularidade. Ele abre as portas para qualquer outro problema de saúde. Então ele tem o poder de modificar. A gente sabe que pelo sangue a gente consegue avaliar um fígado, a gente consegue avaliar um rim, a gente avalia um coração.
E o corona consegue modificar todos esses exames. Ele modifica o exame cardíaco, que a gente levanta pelo sangue, ele modifica o exame hepático, por quê? Ele leva a lesão hepática, ele leva, ou seja, a lesão de fígado, leva a lesão de rim, leva a lesão cerebral, leva a lesão de coração. Estamos finalizando, junto da UFPB, o uso do plasma dos pacientes que já foram infectados pela Covid-19. O objetivo dessa pesquisa é justamente saber até onde nós podemos intervir e mudar o curso de uma doença grave, oferecendo uma carga de anticorpos criados por outras pessoas que já foram infectadas, para um indivíduo que está ali naquele momento de baixa da imunidade dele, para poder aumentar essa imunidade temporariamente e fazer com que ele saia da forma grave da doença. E os nossos resultados foram resultados muito bons, a pesquisa está no forninho aí já para sair a publicação, e é a primeira vez que a gente está indo para uma pesquisa, porque o plasma convalescente ele já foi usado muitas outras vezes em outras epidemias, mas nunca de forma científica como a gente fez agora. Então, em breve tem publicação aí. Na verdade, se a gente juntar o aparecimento dessas mutações de março, vamos levar, na verdade, em consideração o final do ano, quando começou na China. Então, nesse último ano, foram descobertas já 200 mutações do mesmo vírus. Ter tanta mutação assim significa que os estudos têm que se concentrar não apenas no vírus original, mas nesses 200 tipos diferentes de vírus, até para avaliar até que ponto eles são tão diferentes do original. Se eles vão interferir nesse momento único que é a vacina que a gente está fazendo, será que essa vacina que a gente está fazendo agora vai nos proteger não apenas contra o original, mas contra essas 200 mutações que já foram? Então, esse é um momento ainda de cautela, né? A gente fica contente, a gente tem uma janela aberta, eu não digo que tem uma porta aberta, a gente tem uma janela, mas que essa janela ela tem que ser aberta muito devagar, então os cuidados que a gente tem tido nesse último ano, eles não podem ser afrouxados, porque a gente não tem essa segurança ainda de dizer que essas novas mutações não têm um poder de infectividade tão grande quanto o vírus original. A gente vai lembrar que a vacina atual da Covid, ela só nos impede de ter a doença grave. Eu ainda posso pegar a doença, eu ainda posso transmitir a doença para outras pessoas. A gente está numa fase, por enquanto, só de vacinação de adultos. Os testes para criança estão começando. Ainda está na fase 1, teste infantil, que não vão ser liberados, ou seja, as crianças vão ser vetores também. A gente vai estar passando para os nossos filhos, né? Então tudo isso a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que dar um tempo maior para ver como as coisas vão se comportar. Manter distanciamento, uso da máscara, lavagem das mãos, tentar evitar, eu sei que é muito bom abraçar e beijar, tentar evitar, proteger as pessoas que a gente ama, porque afinal, vacinar é proteger. Então é isso, não coloque a sua vida em risco e nem a de quem você ama. Para você que ficou com a gente até aqui, um ponto a mais para você, um ponto a mais para a sua saúde. Muito obrigada pela companhia, até o próximo programa e olha, curte esse vídeo, compartilha com quem você ama. Tchau!